Olá a todas e todas, amigas e amigos que resolveram nos acompanhar nos últimos 15 dias. É uma satisfação muito grande voltar a falar com vocês. O último vídeo, que na verdade foi o segundo vídeo deste canal, que não tinha sido pensado a princípio, como ainda não é, né? Como um projeto de continuidade, mas vamos fazendo, né, o que for possível, o que nos ocorrer. E as manifestações de apoio, de concordância à nossa abordagem do último vídeo que postamos, de certa forma, nos motivou a pensar em falar um pouco mais, em trazer algumas reflexões e transformar esse canal num convite à reflexão, que na verdade é um título inspirado num livro de mesmo título, atribuído ao espírito Deolinda Morim e escrito por Elzio Ferreira de Souza, médium baiano, e que é publicado pela La Chatre. E outro dia eu mostro o livro para vocês e comento um pouco sobre o livro, uma das muitas reflexões importantes que o livro traz. E hoje depois dessas 2 semanas, de 15 dias, em que o vídeo em que eu faço uma crítica construtiva à fala do conhecido médium baiano, despertou, né, amores e ódios, né? Eu resolvi, pensei, é algo que eu já penso há algum tempo, mas resolvi sistematizar uma reflexão sobre a crítica, né? E mais especificamente sobre a crítica e o escândalo no movimento espírita, né? Uma reflexão sobre isso, porque são temas com que nós lidamos o tempo todo e eu acho que as pessoas, nós de modo geral, não temos uma relação saudável e esclarecida em relação a esses dois aspectos, né? Primeiro, sobre a questão da crítica, né? Todas as críticas, toda vez que nós pensamos em crítica, talvez pelas questões da educação, por um pensamento religioso mágico, ou por uma falsa apreciação da realidade, muitas vezes nós pensamos a crítica como algo ruim, como algo negativo, como algo destrutivo, como algo que se volta para a depreciação. E nós sabemos que crítica não é isso, né? A crítica é emitir um juízo sobre algo, é analisar este algo, apresentar aspectos positivos e negativos. A crítica também implica em reconhecer valor, não apenas em, em, em reconhecer falhas, mas também reconhecer aspectos positivos daquilo que se possa fazer, daquilo que se possa dizer, né? Mas no meio espírita entre nós, sobretudo quando se trata de criticar falas ou ações, né, de determinadas pessoas, sobretudo quando se trata de pessoas conhecidas, né, isso acaba não sendo bem aceito por muita gente, né, que não entende exatamente o que se quer, que muitas vezes, ao invés de entender, como muitas vezes é o caso, e como tenho buscado, né, ao longo dos anos, o exercício, né, fazer esse exercício de separar a pessoa do que ela faz, do que ela diz, do que ela pensa, e ter a possibilidade de criticar, ou seja, de avaliar, de emitir um juízo sobre o que a pessoa pensa, o que a pessoa diz, o que a pessoa faz, mas sem necessariamente depreciar o que a pessoa é, ou seja, respeitar a pessoa enquanto pessoa, mas ter o direito de concordar, de discordar e de identificar, né, essas questões. Eu, especialmente no nosso contexto espírita, é muito comum que as pessoas digam assim, mas nós não podemos fazer a crítica em público, nós temos que criticar em particular, nós temos que fazer as repreensões necessárias é, é, tete a tete com os indivíduos, mas eu vou me socorrer aqui do Evangelho, vou usar aqui a versão virtual do Kardecpedia, é um projeto bem interessante, né? E que traz a tradução de José Herculano Pires, né? De 3 perguntas que são dirigidas por Kardec a São Luís, que estão lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, sobre esse aspecto, sobre algo que dialoga com isso. Então, toda a necessidade da crítica, eu vou inicialmente me socorrer dessas falas de Kardec e de São Luís, e aí vamos fazer alguns comentários sobre elas, tá? Aí a questão é permitido repreender os outros? Tá? E aí São Luís vai responder a seguinte pergunta de Kardec. São 3. A primeira é: ninguém sendo perfeito, não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Responde São Luís: certamente que não,
pois cada um de nós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo dos que estão sob a vossa tutela. Mas isso é também uma razão para o fazerdes com moderação, com uma intenção útil, e não como geralmente se faz pelo prazer de denegrir. Claro, uma palavra que hoje poderia ser reescrita como depreciar, né? Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir, com todas as cautelas possíveis, e ainda assim, a censura que se faz a outro deve ser endereçada também a nós mesmos para vermos se não a merecemos. Então, primeiro aspecto aqui que o São Luís vai abordar com Kardec, né? Como não somos perfeitos, será que não temos o direito de repreender? Primeiro ponto. E São Luís disse que é possível, né? Que apesar de certamente que não, pois cada um, pois todos nós temos, né, o que trabalhar em termos de progresso. Por outro lado, né, exatamente porque todos temos o que trabalhar em termos de progresso, devemos, quando necessário, repreender com moderação, chamar a atenção com moderação e sempre com a finalidade útil, com uma intenção útil, embora não seja o que normalmente se faz, né? Normalmente as pessoas lançam mão do recurso da crítica, né? Ou do recurso à repreensão, com o fim de depreciar, né? Com o fim de maldizer, com maldade propriamente dita, né? Eu mesmo já presenciei, já fui vítima, como todos nós muitos já fomos de situações assim, né? De pessoas que, por maldade e pelo interesse de fazer o mal, é que fazem determinadas críticas. Mas quando a intenção é útil, quando o fim é louvável, sim, né? E quando feito com moderação. Então veja que os critérios são moderação e utilidade. A crítica, ela é necessária e ela pode ser feita, sim, né? A segunda questão que São Luís propõe, que responde para Kardec, é a seguinte: será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não possa resultar nenhum benefício para eles, e mesmo que não as divulguemos? Então veja, é repreensível fazer a observação das imperfeições dos outros, quando isso não pode resultar benefício, ou mesmo quando não as divulgamos? Ou seja, se isso não for resultar nada de bom para a pessoa, ainda que nós não façamos divulgação, né? Não alardeemos essas questões, e São Luís responde: tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal quando o mal existe, até porque não somos cegos nem burros, né? Não podemos deixar de identificar, de perceber, de, re- de notar as falhas que as pessoas cometem. Seria mesmo inconveniente, diz São Luís, ver-se por toda a parte somente o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso, e como ele é feliz, né? Muitas vezes o pensamento mágico religioso, que toma muitos de nós, nos leva a acreditar que sermos pessoas evangelizadas, sermos pessoas caridosas, bondosas, importa em ver apenas o bem, onde quer que esteja, ainda onde existe o mal, ver o bem. E isso é uma distopia, né? Isso é uma distorção da realidade, e nós não podemos mergulhar nessa armadilha. O erro está em fazer, prossegue São Luís, essa observação em prejuízo do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião pública. Veja, quando nós o fazemos em prejuízo para desacreditar a pessoa, e aí sim, isso é repreensível, né? Não devemos fazer, é faltar com a caridade. Continua, seria ainda repreensível fazê-la com um sentimento de malevolência e de satisfação por encontrar os outros em falta, ou seja, quando nós nos regozijamos pela falta do outro, quando nos refestelamos pelo erro do outro, e o fazemos com o fim apenas de ser maldosos, malevolentes, de maldizer a pessoa. Mas dá-se inteiramente o contrário, quando, lançando um véu sobre o mal para ocultá-lo do público, limitamo-nos a observá-lo para proveito pessoal, ou seja, para estudá-lo e evitar aquilo que censuramos nos outros. Então, ele vai dizer aqui que quando identificamos as censuras e quando nós as ocultamos do público, isso é louvável neste contexto do que está falando, porque vem uma terceira pergunta que relativiza esse aspecto. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? Como descreveria ele as extravagâncias humanas se não estudasse os seus exemplos, ok? E aí a última pergunta de Kardec, e a resposta de São Luís, que é libertadora
e é uma chave de compreensão importante para nós. Há casos em que seja útil descobrir o mal alheio. Olha que pergunta sutil e interessante. Há casos em que é importante descobrir o mal alheio. Vamos tirar a palavra mal, o peso, né? A falha, o engano, né? Alheio. Essa questão é muito delicada e precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-las. Ou seja, quando o erro que eu pratico, quando a falha que eu cometo, né? Quando as falas que eu profiro, elas são, elas são passíveis de causar mal somente a mim, não há benefício, não há caridade, não há utilidade em divulgá-las. Mas, prossegue São Luís, se elas podem prejudicar a outros, é necessário preferir o interesse do maior número ao de um só. Ou seja, quando eu pratico um erro, quando eu faço uma fala, quando eu divulgo uma ideia equivocada, e, em função do meu poder de influência, esta ideia, esta fala, pode convencer outras tantas pessoas e induzi-las também a erro, ao equívoco, aí o interesse do maior número de pessoas deve prevalecer ao interesse de uma pessoa só. Conforme as circunstâncias, prossegue São Luís, desmascarar a hipocrisia e a mentira, poderíamos traduzir como a falha e o engano também, pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas, né? Então, se o impacto daquilo que se diz, do que se faz, é grande, é maior, como, por exemplo, né, recentemente, há coisa de meses, nós todos acompanhamos as notícias, né, da acusação lançada em face de um médium no interior do Brasil por possíveis violações sexuais, e eu falo desta forma porque os processos estão em curso e ainda não há sentença transitada em julgado que o condene ao fato, tá? Então eu preciso ser técnico, por ser advogado, inclusive, por ser professor de direito, preciso ser técnico e não posso dizer que o indivíduo realmente praticou. Isso não é colocar em xeque a palavra das vítimas, mas é respeitar a ideia, o conhecimento jurídico, segundo o qual o indivíduo só pode ser declarado culpado pela prática de um crime após o trânsito em julgado de uma sentença condenatória, tá? Então, naquele caso, por exemplo, era necessário, como é necessário em casos que tais, fazer a divulgação, porque isso pode proteger, né? Pode fazer com que outras tantas pessoas se precavenham de atos semelhantes, tá? Em semelhante caso, é necessário balancear as vantagens e os inconvenientes. Então, veja o que é que São Luís diz, o que é que São Luís é peremptório em afirmar. Nos casos em que a falha de alguém tem repercussões coletivas e pode induzir outras tantas pessoas ao erro também, é necessário, sim, é importante, sim, que essas falas sejam divulgadas, que esse erro seja, né, digamos assim, claro, com a finalidade, desde que a finalidade seja útil, que a forma seja moderada, lembrando dos dois critérios, é até mesmo um dever nosso, né? É até mesmo um dever nosso tornar essas questões públicas e fazer a crítica, né? Fazer a análise, fazer o exame desses conteúdos. Existe uma outra fala muito interessante, né? E que muitas vezes é usada até com tom intimidatório, é preciso dizer, por algumas pessoas, que é a seguinte, né? Uma fala de Jesus que diz assim, porque qual é a grande questão, né? Ah, mas quando você faz isso, quando você faz uma crítica pública a quem quer que seja, e, sobretudo, quando você nomeia as pessoas, porque o problema é muito nomear, né? Às vezes o indivíduo, eu conheço pessoas que fazem isso, né? Fazem as críticas, fazem as observações, elas não dizem o nome das pessoas a quem se refere a crítica, né? Mas todo mundo entende, todo mundo sabe. Então o problema é dizer o nome, o problema é dar nome aos bois, porque há pessoas que dizem isso, eu não faço crítica, né? Eu não faço observação ou não faço defesa, não me defendo, né? Mas faz as observações, faz as ponderações, faz as críticas, sem dar nomes, né? Sem nominar, sem nomear as pessoas, e todo mundo sabe a quem se refere. Seria mais até honesto e sincero, mais cristão, dar nome aos bois e ser direto, né? Ser franco nas questões. Mas a questão do escândalo, né, que é uma forma até de intimidar aqueles que, porventura, querem e cumprem
com este dever a que se refere São Luís, porque é uma passagem de Jesus que diz assim: o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier, né? E volto a dizer, dito de forma intimidatória. Qual é a questão? Tem duas vertentes para falar da questão escândalo, né? Primeiro, aquela pessoa que pratica o fato que escandaliza, que é motivo do escândalo em si, e do outro lado, aqueles que dão visibilidade ao fato, ou seja, aqueles que alardeiam o fato, aqueles que falam sobre o fato. É muito comum as pessoas se insurgirem, até de forma violenta e agressiva, contra quem dá visibilidade ao fato e não propriamente contra quem pratica o fato, né? Isso é muito comum e nós surpreendemos isso muito aí no meio espírita quando as críticas acontecem. E, volto a dizer, é feito como uma ameaça, como que diz assim: se você, isso significa que você não pode dar visibilidade. Gente, vamos alto lá. Não é isso que Jesus quer dizer com essa expressão. A questão é, porque veja, se eu digo que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vier, que a lei divina estaria sendo cruel e perversa com aquele que promove o escândalo da visibilidade, né? Porque se ele é necessário, por que que o indivíduo que o provoca vai ser punido pela provocação? Não. A grande questão é, o escândalo é necessário, mas aquele por meio do quem o escândalo vier vai sofrer perseguições, vai sofrer injúrias, difamações, vai sofrer todo tipo de incompreensão, de agressão, de violência, né? E é o que efetivamente acontece, né? Aqueles que acabam dando visibilidade, que assumem, né, essa possibilidade de criticar, de examinar, ainda que de forma respeitosa, usando os critérios da utilidade e da moderação, essas pessoas acabam sendo perseguidas, muitas vezes canceladas, né? Vide aí os tantos comentários, por exemplo, do último vídeo, agressivos que eu tive que deletar, né? De pessoas que foram descaridosas, embora muitos outros é, comentários críticos tenham permanecido, né? Porque é preciso que o contraditório aconteça. Então é isso, né? Quem promove o escândalo assume o risco de tudo aquilo que vem depois. Não vai ser punido por Deus, né? Não necessariamente. Se feito de forma útil, com a intenção útil e com moderação, né? Esses são os dois critérios que são colocados por São Luís. O indivíduo está se expondo a sofrer cancelamentos, injúrias, perseguições, violências, agressões de toda a ordem, tá? Então, primeiros pontos a serem colocados aqui, tá? Vamos lá, então. Como fazer a crítica, então? Como é que nós deveríamos, então, fazer a crítica? Esse exame, e eu volto a dizer, a crítica, ela pode ser tanto de reconhecimento, de concordância, de assentimento, né? Como pode ser de discordância, né? Como pode ser de não aceitação de um pensamento, de uma ideia, de um ato. Agora, como fazer essa crítica? Primeiro, que é um limite importante e que eu particularmente digo, as pessoas que me conhecem sabem da minha trajetória, né? É um esforço que eu venho fazendo ao longo dos anos, é um exercício, né, de crescimento pessoal. Primeiro, entender que nós podemos e precisamos, por vezes, criticar ideias e não necessariamente as pessoas, né? Sobretudo porque, gente, veja, ninguém dá o que não tem, né? Ninguém pode ser aquilo que não é. Então, veja, se eu identifico a nocividade do que alguém faz, do que alguém diz, do que alguém pensa, para além da sua esfera pessoal de ação, ou seja, com a possibilidade de atingir uma coletividade, né? Ainda que seja que a pessoa esteja atuando dentro do seu limite, eu posso, né? Eu posso, não há necessidade, não é imprescindível, cada um é que determina o grau de sua necessidade. Mas eu posso fazer o exame, eu posso fazer a crítica ao que a pessoa diz, mas compreender que a pessoa está sendo quem ela pode ser, que ela está atuando nos limites da sua possibilidade. Por isso que eu preciso criticar as ideias, e não necessariamente a pessoa, a condição de pessoa do indivíduo, a condição de ser daquele indivíduo, entendeu? Que é o que as pessoas confundem, né? Quando eu critico uma ideia, quem critica as ideias de Pedro não está me destituindo, não precisa me destituir da condição de pessoa. Porque se eu parto para o ataque pessoal,
Neste momento, eu deixo o critério da utilidade e da moderação e eu extravaso os limites da crítica saudável, da crítica necessária, né? Outro ponto, e que tem a ver com isso, é não fazer uso de violência no discurso, uma fala não violenta, né? Então, eu não preciso usar palavras de baixo calão, eu não preciso ferir, eu não preciso maltratar, né? Eu não preciso espezinhar para criticar a pessoa, né? Eu posso fazê-lo de forma respeitosa, de forma educada, porque, sobretudo, é o que manda a caridade cristã, obedecendo aos critérios da utilidade e da moderação. Terceiro aspecto, ser sincero e construtivo. Eu tenho um amigo, né? Um amigo de Ilhéus, um médium queridíssimo de Ilhéus, o Lindomar Coutinho, e com quem eu tenho aprendido isso, né? Com a forma dele de ser e de falar, eu tenho aprendido quando fizer qualquer observação de reparo da conduta ou da fala de alguém, fazê-lo de forma sincera, para que a pessoa sinta que eu estou sendo sincero naquele meu desejo de lhe proporcionar uma reflexão, e construtivo no sentido de que não estou ali para maltratar, mas sim buscando, por meio de um gesto de amor, de um gesto fraterno, ajudar esta pessoa à reflexão e, quem sabe, à colocação de um tijolo a mais no edifício do seu processo evolutivo. Então, ser sincero e construtivo é fundamental. E um quarto elemento que poderíamos mencionar, claro, sem querer esgotar o assunto, é apenas uma reflexão de fim de meio de tarde de sábado, né? Buscar o bem da coletividade e da pessoa cujo ato fala é criticado. Aí está na intencionalidade do indivíduo, né? Intencionalidade que, antes de tudo, ele sabe, então é ele que precisa estar convencido disso, não precisa dar satisfação às pessoas, mas, naturalmente, a intencionalidade ela é comunicada na fala, na forma, nos gestos, na maneira de ser e de fazer a crítica. Então, é preciso que o indivíduo esteja imbuído desse interesse de produzir não só o bem da coletividade para evitar o equívoco coletivo, mas também da pessoa cujo ato ou cuja fala é examinada, é criticada naquele momento, tá? Vamos lá, um terceiro tópico ou um quarto tópico, né? O que é que acontece? Como nós não compreendemos a crítica como algo positivo e necessário que faz parte do processo, né? Aliás, nós não entendemos, inclusive, que quando eu elogio alguém, eu também estou criticando, né? O elogio também é uma crítica, tá? Não é só porque é um exame, é uma valoração, né? O elogio também é uma crítica. Então, assim, quando estamos diante de uma crítica que se detém à observação de aspectos negativos, de aspectos infelizes, de falhas das pessoas, as pessoas costumam se insurgir contra nós com formas de neutralização. Eu vou tomar emprestado da criminologia a expressão com técnicas de neutralização, né? Que é utilizado no estudo da vitimologia ou da vítima e também da vítima dogmática na criminologia, no âmbito da criminologia. Então, a técnica de neutralização do indivíduo que critica, né, principalmente quando existe pertinência na crítica, ou seja, a razão de ser na crítica feita, no exame feito, e como eu não tenho como atacar a razão, ou seja, como eu não tenho dizer que a pessoa está certa no que diz, eu vou tentar neutralizar a pessoa para desacreditá-la e, consequentemente, enfraquecer a força da crítica acertada que a pessoa faz, ok? E aí, quais são essas técnicas de neutralização que são normalmente utilizadas? Primeiro, quem é você para criticar, né? Aí entra um argumento de autoridade, ou seja, você não tem autoridade para falar. Muitos pais fazem isso com os filhos no processo equivocado de educação, de deseducação, né? Porque no processo verdadeiro de educação, os pais têm que se nivelar aos filhos, né? Então, se eu digo aos meus filhos, no caso, às minhas filhas, peça desculpas, e eu não peço desculpas quando erro, e elas me dizem assim, papai, você errou, por que não pediu desculpas? E eu vou redarguir da seguinte forma, quem é você para me pedir para me observar isso? Eu sou seu pai? Veja,
eu estou neutralizando a pessoa, embora esteja certa a observação dela, e isso é uma forma de violência, né? É uma forma de violência daquelas pessoas que muitas vezes nos criticam, argumentando que estamos sendo violentos e agressivos em função da crítica. Não é interessante? Metalinguagem, né? Você não está correto ao criticar, e eu, ao te criticar, farei exatamente o que você faz. Mas eu tenho uma razão certa, porque a sua razão eu não posso questionar, mas você atingiu, né, um alvo, ou alguém, ou a mim, de forma que eu não gostei, ok? Então, quem é você para criticar? Veja, se você fosse uma autoridade, você poderia apontar, mas como você não é uma autoridade, mesmo que estejam certas as suas observações, quem é você? A sua fala é desqualificada. Segunda técnica de neutralização. Você não pode criticar porque nunca fez o que a pessoa fez ou faz. Agora imagine uma coisa, olha. Eu tenho 11 livros escritos no âmbito espírita, mas uma série de outros tantos de que participei como organizador e como autor em obras jurídicas, né? Em obras jurídicas. Imagine se alguém, né, um leitor, um aluno, vou falar um aluno, porque a ideia do aluno, a palavra inclusive remete ao sem-luz, né, o aprendiz. Um aluno vem e aponta um erro num livro meu, um livro jurídico, né? Num texto meu, professor, você praticou essa incorreção, né? Você não analisou corretamente aqui o conceito analítico de crime, para dar uma ideia, né? Em uma das hipóteses se fala que o crime é o fato típico e antijurídico praticado por uma pessoa culpável. Por exemplo, né? Tem discussões sobre isso, mas esse é um exemplo. Aí digamos que eu tenha errado em algum aspecto do conceito. Aí eu vou dizer a ele assim, olha, no dia em que você tiver condição de escrever um livro, você volte para me criticar. Porque quem, né? Aí volta por quem é você, né? Então, quando você escrever a quantidade de livros que eu escrevi, você me critica. Mas veja, o aluno não está desmerecendo a mim nas obras que eu escrevi, no conjunto da obra que eu escrevi. Ele até me reconhece no lugar de referência. Ele está observando pontualmente aquele fato, aquele erro. E ele não precisa ter escrito tantos livros para poder perceber, inteligente que é, o meu erro, ok? A gente muitas vezes, no movimento espírita, a gente usa, inclusive, as obras de caridade, o trabalho social, como uma blindagem para as pessoas, né? Então, se a pessoa realiza obras de caridade, independente do tamanho, pensando na parábola do semeador, né? Uns produzem a 100, outros a 60, outros a 30, não importa o tamanho. Mas se a pessoa realiza obras de caridade, distribui sopa na rua toda terça-feira, toda quinta-feira, ela é intocável. Porque se eu também não distribuo sopa, quem sou eu para falar dela? Mas eu não estou criticando a sopa que a pessoa distribui. Eu até reconheço a sopa que a pessoa distribui. Agora, determinado ato, determinada fala, pensamento é equivocado, ok? Então, nós não podemos usar essa técnica de neutralização, né? Você não pode criticar porque nunca fez o que a pessoa fez ou faz. Não. Isso não é resposta e isso não é justificativa para invalidar, sobretudo quando o juízo emitido, o pensamento emitido está correto. Você está em busca apenas de plateia, é o que muitas vezes as pessoas pensam também, né? O indivíduo, quando fala, sobretudo nos dias de hoje, quando as falas ganham repercussão nas mídias sociais, ele está em busca apenas de plateia. É uma outra forma, né, de destituir o indivíduo da fala, mas que não diz respeito à fala em si. Você pode até estar certo, mas você só quer se aparecer, né? Como se usa muito na Bahia, essa expressão se aparecer, né? Então, até que ponto isso é verdade ou não é, tá? E ainda que o indivíduo queira aparecer, o que ele disse está certo ou está errado, ok? Pois bem, você deveria ter falado em particular, né? Chamar a pessoa em particular para repreender. Ok, isso é verdadeiro, São Luís nos diz isso. Porém, quando o fim é útil, quando feito com moderação, e quando o que a pessoa diz, pensa ou faz tem repercussão coletiva, foi feito diante da coletividade e tem repercussão coletiva, pode prejudicar a mais pessoas, é preciso que a repreensão, entre aspas, ou que a análise, o exame, seja feito também de forma pública, coletiva. Uma outra técnica de neutralização, que muitas vezes coloca o indivíduo cujo ato, cujo pensamento, cuja fala foi examinado, numa condição de suposta superioridade.
não responder diretamente à crítica, embora se faça reflexamente, né? Indiretamente em falas, em pontuações, como eu falei no início, né? Sem dar nomes, mas que fica claro exatamente a que se está referindo, né? Isso não muda, né, eventualmente, o fato do erro ter acontecido, de haver acerto na identificação do erro. E uma última técnica de neutralização: não julgueis. E aí volta para o que eu falava no início: não julgueis. O problema do juízo de valor, para não ser de julgados. Mas, gente, o não julgar serve para os dois lados. Eu não posso imaginar que uma pessoa está acima de qualquer suspeita de tudo, por conta de atos generosos de caridade, de bondade que a pessoa pratica, nem achar que ela é a pior pessoa do mundo porque ela praticou um ou outro erro. Nas duas hipóteses, eu estou emitindo um julgamento, é um juízo de valor. Eu preciso centrar a observação nos atos, nas ideias, nos pensamentos, e não propriamente na pessoa, ok? O julgamento na esfera jurídica, né, do qual emana uma sentença, e a sentença vem do latim sentire. Então, a sentença expressa o sentimento do juiz, o que o juiz sente diante do que lhe é apresentado, né? Tanto por uma parte quanto por outra, ou por outras, conforme seja a complexidade da causa. Então, veja, no julgamento, o indivíduo expressa um sentimento. Esse sentir precisa ser voltado para o ato, para o pensamento, para a fala do indivíduo. E é preciso preservar a pessoa, falando sobre ela com o mais alto respeito, com a mais alta consideração. Para concluir, para caminhar para a nossa conclusão, nessa reflexão sobre a crítica e o escândalo no movimento espírita, qual ou quais devem ser as nossas atitudes diante da crítica, né? Se formos, né, se formos o objeto da crítica, se nos criticarem, qual é a nossa atitude? Primeira atitude: acolhê-la como colaboração e não como ofensa pessoal. Olha, gente, isso é tão libertador. Nesse episódio aqui me referi no início, né, do vídeo gravado há 2 semanas, está aqui no meu canal, eu... Mas tantas pessoas me disseram coisas assim, impublicáveis, tanto que eu precisei apagar, né? Impublicáveis. Tem mais de 700 mensagens no canal, eram muitas mais, eu li absolutamente todas. E houve pessoas que foram tão baixas, tão vis, né? Tão rastejantes em certos comentários, mas que eu, graças a essa compreensão, né, do que estou falando, eu disse assim: olha, isso fala mais da pessoa do que de mim, né? Porque se não tem pertinência, eu não tenho por que me importar, ok? E a gente tem que ter essa tranquilidade. Lembrar de uma fala do Chico, né? O Chico conta que uma vez ele foi vítima de uma perseguição, de uma fala cruel de alguém sobre ele, e aí o Emmanuel apareceu, né? Mais ou menos assim a história, né? A essência se preserva na minha fala. Perguntou o que é que há, Chico. Aí o Emmanuel disse: mas não está a ver o que está acontecendo, o que fulano disse? Aí Emmanuel disse assim: mas Chico, ele tem razão no que disse? Não. Então deixe para lá. Se ele não tem razão, não se importe, não, né? E se ele tivesse razão, né? Aí você deveria parar, pensar, refletir, assimilar e buscar se melhorar, entende? Então é essa tranquilidade. Não levar para o pessoal, não. Que seja pessoal para a pessoa, né? Porque aquela forma, aquela acidez, aquela baixeza de linguagem, aquilo está na pessoa, faz parte dela, tem a ver com ela, não tem a ver com você. Você não tem que ir para o mesmo nível, para a mesma vibração, para a mesma sintonia, né? Então, assim, acolha, né, a crítica como colaboração e não como ofensa pessoal, primeiro ponto, né? Use essa blindagem para permanecer em paz. Segundo ponto, reflita sobre a pertinência do que foi dito, o que a pessoa disse sobre você, mexeu com você, incomodou, usando um jargão de psicologia popular. Bateu, doeu, leve para casa que é teu, né? Então, assim, se não bateu e se não doeu, tá tudo bem. Não tem a ver com você. Agora, se há pertinência, receba, né, a crítica e passe para o terceiro ponto, que é o quê? Tente se corrigir desse aspecto, né? Tente corrigir aquilo que for pertinente,
Não entre na faixa do orgulho e da vaidade e dizer assim, ah, mas quem sou? Eu não vou me rebaixar, né? E não vou reconhecer o valor do que a pessoa disse. Não, o que está em jogo é o seu crescimento, é a sua evolução, não é o da pessoa, não. Acolha, identifique e tente corrigir a melhor medida possível para o seu próprio bem, para o seu próprio crescimento pessoal. E não deixe de orar. Orar por você, né? Para que você tenha paz diante daquela observação, para que aquela falha seja corrigida, para que aquela característica de sua personalidade seja ressignificada para corrigir a falha. E ore também pela pessoa que criticou, né? Ore por ela com todas as forças de sua alma, né? Para que ela esteja liberta também da falha que você cometeu. Olha como isso é importante. Porque, da mesma forma como quando somos criticados, não devemos levar para o pessoal, devemos seguir a nossa vida, né? Quando criticamos, não devemos transformar isso também em bandeiras pessoais, em cruzadas pessoais, a ponto de ficarmos atentos, vigilantes, né? Detidos em todo e qualquer passo em falso que a pessoa volte a cometer para podermos dizer, tá vendo? Aí, ó, e descermos a todo desfiladeiro, né? E a todas as considerações infelizes, palavras e sentimentos que podem ser atraídos em um contexto assim, tá? Então, gente, eram essas as reflexões que eu gostaria de trazer, né? Agradeço imensamente o estímulo de algumas pessoas, muitas pessoas me procuraram pedindo que eu fizesse mais algumas falas, que eu falasse mais alguma coisa, e é isso que eu estou fazendo agora, né? Fazendo uma reflexão sobre a crítica e sobre o escândalo no movimento espírita, e espero em outras oportunidades também poder trazer outros conteúdos, quem sabe trazer algumas palestras aí, e a gente bater papo, a gente dialogar, tá bem? Agradeço imensamente a você pela sua escuta. Se você gostou deste vídeo, dê sua curtida, compartilhe com seus amigos, com suas amigas e façam críticas, tá bem? Façam críticas, façam observações de concordância ou de discordância, porque se elas forem úteis, se elas forem moderadas, se elas forem respeitosas, eu terei a plena satisfação de deixá-las publicadas aqui no canal e de agradecer a todos e todas que tiverem trazido a sua compreensão. É isso. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.